dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Hein? Estão gostando das aulas? Estão curtindo? Já viu o e-book com as correções até aqui? Tá tudo aqui no link da descrição. Pois bem, hoje eu preparei uma aula diferente. Preparei duas questões, inclusive com participações especiais. Então vamos lá. A primeira questão para mim foi muito especial na hora que eu a encontrei. Afinal de contas, nem sempre a gente pensa nas pessoas com mais necessidades do que nós, com necessidades especiais. Então, trouxe aqui a questão 151 da prova de segunda aplicação do Enem, caderno laranja, Lidor. O que é Lidor? Lidor é a prova para deficientes visuais que não é versado em braille, ou seja, não pode pegar a prova em braille porque não sabe ler braille. Então alguém vai lá e dita para ele. Vamos olhar a questão aqui. Dá uma pausa no vídeo agora, lê a questão e tenta resolver do jeito que foi entregue na prova de Lidor. Imagine alguém ditando isso para vocês. Dá pausa no vídeo, na sequência eu venho com a correção. E aí, corrigiu? Vamos ler. Na anestesia peridural, como usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita, chamada espaço peridural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura abaixo é um gráfico do módulo da força F em newtons, em função do deslocamento X da ponta da agulha em milímetros, durante a anestesia peridural típica. E aí não tem figura, tem a descrição da figura. A figura mostra um gráfico em um plano cartesiano. O eixo X representa o deslocamento da ponta da agulha em milímetros e o eixo Y representa o módulo da força em newtons. O gráfico é representado por uma linha poligonal com 8 segmentos. Do ponto A ao ponto B, segmento AB, que vai do ponto A, na origem, 0, 0, ao ponto B, nas coordenadas 8, 12. Segmento BC, que vai do ponto B, 8, 12, ao ponto C, 12, 6. Segmento CD, que vai do ponto C, 12, 6, ao ponto D, 18, 8. Segmento DE, que vai do ponto D, 18, 8, ao ponto E, 27, 20, Y7. Segmento EF, que vai do ponto E, coordenadas 20 e 7, ao ponto F, 26, 7. Segmento FG, que vai do ponto F, 26, 7, ao ponto G, 28, 12. O segmento GH, do ponto G, 28, 12, ao ponto H, 30, 12. E o segmento HI, do ponto H, 30, 12, ao ponto I, de coordenadas x igual a 32 e y igual a 3. Considere a velocidade de penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e a força aplicada à agulha pelo médico e anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. E aí? Você não tem olhos para ver o gráfico, você vai ter que imaginar esse gráfico na tua cabeça. Já pensou? Doideira, né? Mas lembrando que o Enem ele tem provas específicas para quem tem necessidades especiais. Prova em Libras, a prova em Ledor, para que alguém leia para essa pessoa e a outra pessoa faça a resolução da prova. E
nesse caso aqui, essa questão, a prova Lido, ela foi muito parecida com a prova que foi aplicada antes, a prova para as pessoas normais. Essa foi a única questão diferente de todas elas. Embora, consultando as provas, eu verifiquei que essa questão também caiu no caderno azul de segunda aplicação, na sua questão 142, e lá tinha o gráfico. Lógico, eu vou deixar o gráfico aqui para que a gente possa fazer a resolução, que é simples. A grande chave da questão está na seguinte pedaço. A força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência daquele ponto. Ora, se eu quero saber a maior resistência, eu tenho que saber os pontos em que o médico aplicou a maior força. E os maiores pontos de força foram no ponto B e no segmento GH. Como eu quero segmento, ficou molezinha, o segmento GH. Segmento GH, que é aquele que corresponde do X indo do 28 ao 30 e o Y permanece no 12 durante todo esse período. Logo, corresponde ao gabarito D de delícia, coisa boa. Viu, gente? Pensem duas vezes. É um bom exercício de tentar imaginar esse gráfico só de cabeça, no olhar mental. Exercitar a mente é um dos maiores exercícios que você pode fazer para matemática. Inclusive, esse exercício mental ela pode ser lendo livros de literatura, livros didáticos. Aqui eu tenho uma questão que foi tirada de um livro de física. Se você ver aqui, ó, a referência lá do Enem é o livro dos Fundamentos de Física do Halliday. Veja que legal. E aí, para os portadores de necessidades especiais sem visão que não sabem braille, teve que imaginar esse gráfico na mente para verificar que o segmento GH é o segmento de maior resistência, já que a resistência era proporcional à força que é aplicada pelo médico. Muito bem? Vamos para a segunda questão. A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul, cor de rosa, dependendo do pH do solo. Química! No qual está plantada em um solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto em solo alcalino, ou seja, com pH superior a 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Muito bem. Sabe-se que o pH é igual ao negativo do log de x na base 10. Log de novo, professor? Log. Em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de valor comercial, deseja-se preparar o solo de modo que x assuma qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8, qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7, temos as opções. Muito bem. Antes de mais nada, eu vou pedir um auxílio à minha filha, Mayara, que é professora de Química lá em Niterói. Vai aí, Mayara. Diz pra gente o que o pH e log tem a ver um com o outro. Opa. Recebi aqui no meu ponto que a transmissão tá comigo. E aí, pessoal? Vocês viram que na última questão o Enem tentou ser interdisciplinar, né?
tentou misturar aí química e matemática, mas será que tem a ver? Vamos lá. O que é o pH? O pH é o que a gente diz que é o potencial hidrogeniônico. É um nome meio engraçado, mas ele só quer dizer que é um potencial que está em função do hidrogênio na forma iônica, ou seja, na forma positiva dele, né? O H+, o hidrogênio catiônico. E a gente define esse pH através da função log, dessa forma, menos log da concentração de H+. Inclusive, esse Pzinho aqui do pH não é de potencial, ele é de menos log. A gente batizou o menos log de Pzinho, porque aí a gente pode usar em várias outras situações. Por exemplo, nós temos o pKa, que é menos log da constante ácida. Nós temos o pKb, que é menos log da constante básica. E por aí vai. Uma coisa que geralmente os alunos perguntam é por que tem esse menos na frente, né? Poxa, não seria tão mais fácil se fosse positivo logo de uma vez? Pois é, só que a gente sempre pensa em facilitar a vida de vocês. Então, quando o pH foi criado, na função log eles já sabiam que iam entrar números pequenos, né? Por exemplo, a concentração de H+ numa solução ia ser 0,01, por exemplo. E quando a gente está trabalhando com log, porque tem uma base 10 aqui escondida, né? Lá da matemática, a gente sabe que isso aqui a gente pode transformar em potência, né? E aqui, 3 depois da vírgula, isso aqui vira 10 na menos 3. E quando a gente está aplicando log, que vocês vão ver daqui a pouco com o professor Francisco, a gente vai ver que esse menos daqui vai anular com esse menos daqui, para ficar positivo e a gente construir aquela escala de pH, que tecnicamente, né, o 7 é o... Para a gente definir aquela escala de pH, que o 7 é neutro, e se a gente cresce é básico, e se a gente decresce é ácido, beleza? Mas isso aí a gente vê nas aulas de química, vê nas aulas de matemática. Mas vamos pensar um pouco mais a fundo, vamos para o laboratório. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no laboratório, a gente pode experimentar as funções de log através de um experimento. Parece doideira, mas não é. Aqui nesse Erlenmeyer, que é esse vidro que está embaixo, a gente tem uma solução ácida, que pode ser, por exemplo, HCl, e um indicador de pH. O que é um indicador de pH? Ele é uma solução que muda de cor numa determinada faixa de pH. Por exemplo, a fenolftaleína, que é essa rosinha que vai aparecer, ela muda ali por volta de 8 para 9, beleza? E aqui em cima nós temos o que a gente chama de titulante, né? Esse é o titulado e esse é o titulante, porque o nome do experimento é titulação. Esse titulante, ele é uma solução básica, para a gente ter esse contraste de ácido e básico. Conforme ele vai gotejando, como o nosso indicador de pH ele está na faixa básica, isso vai mudando de cor, gradativamente. No início, a concentração do que está pingando em relação ao que está embaixo é muito discrepante, né? Tem muito mais solução embaixo. Então, isso vai ficando, aparece e some, aparece e some. Só que começa a ficar mais constante, demora mais para sumir. Até que a gente tenha o nosso ponto de viragem. Mas chega de enrolação, vamos ver o que vai acontecer. Ele liga o gotejamento e dá uma olhada. A rosa aparece muito rápido. Tá fluindo super rápido. Mas agora ele vai começar a demorar um pouco mais. Olha como ele demora. Aí, ó, tá muito próximo. Demorou muito pra sumir dessa vez. Vai virar. Virou, viu? Olha que legal. Mas agora, o que esse experimento, esse negócio aí que tá ficando rosa, tem a ver com log e tem a ver com pH? Essa aqui é o que a gente chama de curva de titulação, que é um gráfico do que acontece nesse experimento. Aqui a gente está vendo volume, nesse caso volume de base, em função do pH, né? Então, conforme o volume de base vai aumentando, a gente sabe que base tem um pH alto, né? Ele vai aumentando o pH.
essa parte aqui do gráfico é quando ele está subindo muito rápido, muito rápido. Quando ele passa para essa fase aqui, é a fase que ele começa a demorar, vai demorando um pouquinho mais. Está subindo muito rápido o pH. E quando ele está aqui por volta de 8 e 10, é o ponto de viragem, é quando fica bem, bem clarinho. Esse aí passou um pouco, ele já estava aqui na viradinha, entre o 10 e o 11. Tá, mas o que isso tem a ver com log? Tudo. Vamos dar uma olhada nesse gráfico também. Esse é um gráfico de log normal. E dá uma olhada, essa parte aqui da curva é exatamente igual a essa. É como se a gente tivesse dado um super zoom. Mas é aquilo, a gente tem o log, ele é uma função tanto de H+, quanto de OH-. A gente tem pH e tem POH. Então, é como se a gente desse zoom nessas duas partes de pH e POH. E aí, curtiram saber dessa curiosidade? Curtiram ver como é um pouco do laboratório de química e como isso tem tudo a ver com matemática e log é importante sim? Então, que bom! Não sei como é que eu termino. Então é isso. Tchau! Viram aí? Mayara, muito obrigado. Quando tivermos outras questões de química, eu vou trazer a Mayara aqui para explicar o porquê das coisas. Vamos embora? Gente, se vocês prestarem bastante atenção, e aqui tem uma pegadinha, né, uma daquelas que quem não lê com atenção acaba indo pela questão errada, porque, vamos lá, são apresentadas duas condições. Vamos pegar aqui. Que condições são essas? Primeiro, ele quer a hidrângea cor-de-rosa. A hidrângea cor-de-rosa só é obtido em solo alcalino, ou seja, eu tenho que ter o pH maior que 7. E queremos de maior valor comercial. E aqui fala que a hidrângea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente em uma determinada região é aquela produzida com pH inferior a 8. Ou seja, numa condição ela é rosa, para ser rosa tem que ser maior do que 7, e de maior valor comercial tem que ter pH menor do que 8. Ou seja, eu tenho duas inequações. Vamos resolvê-las? Sabendo-se que o pH é menos o log de x na base 10, tem que ser superior a 7. Ora, aqui, como a parte da variável está com negativo, a gente vai multiplicar ambos os lados por menos 1 para podermos ter a variável com a parte positiva. Então, log na base 10 de x, quando eu multiplico por menos 1, sinal de inequação vira de lado. O que era maior que vira menor que menos 7. Ou seja, eu preciso que o log de x na base 10 seja menor do que menos 7. Numa inequação como essa, a gente pode elevar a 10 ambos os lados, que a inequação, por 10 ser positivo, a inequação se mantém constante. Então, 10 elevado a log de 10, log de x na base 10 é menor do que 10 elevado a menos 7. Ora, o que acontece aqui, gente? Princípio fundamental dos logaritmos. O expoente elevado ao expoente que eu preciso elevar a 10 para dar x, vai dar. Literalmente eu vou cortar isso aqui com isso aqui. Vai ficar x menor do que 10 a menos 7.
Beleza? Já achamos uma parte do problema. Agora a gente vai aqui, vai separar aqui. Aqui eu tenho a mesma coisa. A resolução é deveras parecida. Então vamos lá. Menos log na base 10 de x tem que ser menor do que 8. Multiplico por menos 1. Multiplico por menos 1. Então eu tenho aqui log na base 10 de x é maior do que menos 8. Eleva ambos os lados à potência 10. E aí corta com corta, fica com fica. Então 10 corta com log de 10, sobra o x maior que aqui. Deixa eu corrigir aqui. É menos 8, Chico. Menos 8, Chico. Não pode dar esses vacilos na prova. Pois bem, o que nós temos? Se a gente juntar essas duas informações, a gente tem o seguinte intervalo. X vai ter que ser menor do que 10 a menos 7. E também ele vai ter que ser maior do que 10 a menos 8. O que nos diz que o x tem que ser maior do que 10 a menos 8 e menor do que 10 a menos 7. O que nos dá o gabarito E de... Eba, coisa boa. Beleza? Entenderam? Nós ficamos por aqui com a aula de hoje. Fiquem ligados, o e-book com as correções está na descrição. E até quinta-feira com meu amigo Max Madeira. Um forte abraço e até mais.